Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube. Dessa vez um vídeo realmente extremamente importante. Para você que tem dor crônica no joelho, seja por condromalácia, condropatia ou artrose, esse vídeo é para você, né? Vou apresentar para vocês uma técnica extremamente nova, extremamente inovadora, com resultados absurdamente incríveis, inclusive em até 2 anos de melhora da dor, né? Esse tratamento ele tende a revolucionar o tratamento da artrose, então confira o vídeo até o final que você vai se beneficiar bastante desse vídeo. Vou me apresentar para vocês, para quem não me conhece, me chamo Márcio Gadelha, sou ortopedista, médico do esporte, cirurgião de joelho e a gente sempre está buscando novos tratamentos para melhorar dor em joelho, né? Esse vídeo de hoje eu vou apresentar um trabalho de extrema relevância no meio médico, né? Uma literatura 100% baseada em evidência e você vai ver o quanto essa terapia nova de queimar os nervos do joelho, diminuindo a sua dor crônica, vai te beneficiar no seu tratamento da artrose. Então vamos lá, a gente vai discutir esse trabalho, vou gravar a tela para vocês. Então o trabalho é radiofrequência refrigerada, né? Em uma ablação dos nervos que gera uma melhora de 24 meses nas dores e na função do seu joelho. Primeiramente, pessoal, não é só qualquer trabalho, a gente tem que ver a qualidade do trabalho. Esse trabalho, como a gente está grifando aqui para vocês, ele é um estudo prospectivo, multicêntrico, randomizado e ele tem um grupo de controle. Ou seja, em termos de qualidade científica, não é só um trabalho qualquer. Ele preencheu todos os critérios da qualidade máxima para um trabalho, né? Ele levou os pacientes durante um período inteiro, não olhou para trás, ele acompanhou os pacientes de trás para frente, sempre vendo as métricas e comparando com grupos de controle, né? Então, para não ficar um vídeo muito extenso e muito denso, já que ele tende a ser um pouco mais denso mesmo, já que a gente está numa linguagem bem, para você entender, uma linguagem bem séria, uma linguagem de questão de mesmo relevância científica, eu não posso aqui, né, não trazer a informação tal qual eu estou buscando, então acaba que eu filtrei o que é mais importante do trabalho e quem quiser ter a capacidade de ler, é uma leitura em inglês, mas está aqui a referência do trabalho, até quem tiver o inglês fluente eu acredito que seria interessante ler, porque ele é um trabalho sensacional. Então, a gente começa com o autor fazendo uma introdução do trabalho. O que é que ele fala, né? Apesar de que a prótese do joelho ela é considerada um tratamento mais definitivo para a artrose, ela tem muitos riscos associados. Por exemplo, dor pós-operatória, né? Infecção, perda de sanguínea, inclusive óbito. Então, pessoal, a prótese é uma cirurgia que ainda vai ter espaço, né? É uma técnica que eu gosto muito, eu opero 2 próteses por semana. Eu sou responsável por operar a fila do estado, do meu estado, que é o estado do Ceará, em 2 serviços. Então, assim, eu tenho realmente um volume de prótese muito grande, né? Tenho mais de 10 anos de formados e estou há pelo menos 3 anos no serviço público e estou fazendo um volume muito grande, além dos pacientes do consultório. Então, assim, é uma cirurgia que eu gosto muito e tem bons resultados. O problema da prótese é uma cirurgia muito agressiva, né? É uma cirurgia aberta, que a gente tem que raspar e serrar o osso artrósico, jogar fora e colocar uma prótese de metal. O resultado é excelente, o problema são as complicações do procedimento. Todo procedimento, pessoal, tem complicação. Se eu estou buscando falar para vocês um procedimento que a gente faz com o paciente sedado, somente com inclusão de cânulas e queimar os nervos que geram a dor do joelho, eu estou falando de um procedimento muito simples, com risco de complicação que vocês vão ver no trabalho, quase que nenhum. Ao passo que a prótese, eu estou fazendo uma cirurgia que ela tem 20 centímetros de acesso cirúrgico, que eu pego uma serra, serro o osso e jogo um joelho de metal, obviamente, né, independentemente do serviço que a gente esteja falando, vão existir complicações. Ainda na introdução do trabalho, o autor fala sobre a radiofrequência, né? E ele explica o que é o procedimento e eu vou explicar para vocês. A radiofrequência nada mais é do que gerar dano nos nervos que levam a mensagem para o seu cérebro que você tem dor. Vou dar um exemplo para vocês. Bati na minha mão. Os meus nervos da mão levam a mensagem através de neurônios
até o meu sistema nervoso central e eu processo aquilo ali como dor. Então, se eu bloqueio os nervos, ou através de medicação, ou através de questões térmicas, no caso a radioablação que a gente está falando, são cânulas que fazem altas temperaturas no nervo. Então eles morrem, como se fosse assim. Como eles morrem, eles diminuem ou param a transmissão de dor para o sistema nervoso central. Então quando eu bater aqui, eu não vou ter mais esse mecanismo de dor. Eu não vou levar a informação de dor para o meu sistema nervoso central. Por isso que esse tratamento é tão inovador. Ele atua diretamente nos nervos, diferentemente de um exercício, de um ácido hialurônico, de um colágeno, que ele tenta buscar tratar a cartilagem, mas os nervos estão sempre estimulados a levar a mensagem de dor. Então eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui, uma animação, como é o procedimento. É uma coisa super simples, a gente coloca cânulas, né? E o paciente só fica sedado, não tem anestesia de intubação, não tem raquianestesia, é somente a sedação. Uma prótese que a gente demora 2 horas e meia, a gente faz esse procedimento em cerca de 15 minutos. Uma prótese que o paciente tem que internar um tempo antes, fazer a cirurgia e ir embora 1 ou 2 dias depois, esse procedimento, pessoal, o paciente passa 3, 4 horas no hospital e vai embora para casa. Não tem restrição pós-operatória, você pisa na mesma hora, você dobra e estica o joelho na mesma hora e a dor já é aliviada de início, de imediato. Então a gente está falando realmente de um procedimento revolucionário, né? A gente vai ver lá na frente que é um procedimento novo, eu mesmo devo ter aí uns 8 a 10 casos que eu já fiz, mas os resultados desses 8 a 10 casos são realmente extraordinários, o que me deixa muito empolgado com essa técnica de a gente beneficiar inúmeras pessoas, daí a importância dessa divulgação no YouTube, tá? Então, ainda falando aqui da radiofrequência refrigerada, ele explica que as temperaturas da cânula podem chegar até 80 graus, por isso o dano do nervo. Ah, mas essa temperatura pode gerar algum outro dano em outras estruturas? Não, vocês vão ver lá na frente que as complicações são mínimas. E a gente só consegue fazer os 80 graus na ponta da cânula, que é onde a gente coloca no local preciso, ou baseado no ultrassom, ou baseado na radioscopia, no raio-x, que a gente acha exatamente o ponto que o nervo passa. Aí ele comenta aqui que existem vários trabalhos recentes falando sobre isso, né? E eles falam que tem vários trabalhos mostrando que pessoas que não responderam a medidas conservadoras têm se beneficiado dessas técnicas de ablação. E ele cita um trabalho que comparou uma injeção intraarticular de corticoide com a ablação do nervo. E para quem fez a ablação do nervo, melhorou em mais de 50% da dor em 74% dos casos. Isso em 6 meses. E quem fez uma injeção apenas de corticoide, melhorou apenas 16% melhorou em até 6 meses. Ou seja, uma distância grande. E vocês vão ver que nesse trabalho atual, já que esse trabalho foram os iniciais com essa técnica, esse trabalho atual que a gente está adicionando mais pontos de bloqueio, está cada vez mais melhorando ainda mais os resultados. Os últimos casos que eu fiz, eu já comecei a neurolizar, ou seja, queimar 4 nervos em vez de 3. E a gente está cada vez mais buscando melhorar essa técnica. Então, realmente resultados incríveis, né? E a gente vai ver o que é que ele discutiu nesse trabalho em específico. Ele cita aqui também que teve outro trabalho que mostrou 65% dos casos com melhora da dor em pelo menos 50% da dor, ou seja, se você tivesse uma dor 8, passou para uma dor 4, ou se você tivesse uma dor 9, passou para uma dor 4,5, no mínimo metade da dor por um período de 12 meses. Então, assim, a gente está falando de casos que melhora de 1 ano a 2 anos. E vocês vão ver nesse trabalho que ele melhorou em até 24 meses a dor. Um procedimento de 15 minutos, 3 horas de hospitalização, melhorou pelo menos 50% da dor em até 24 meses. Vocês vão conferir aqui os resultados. Então, como foram os métodos desse estudo, né? Esse estudo já tinha sido feito previamente em 2020 e ele só aumentou, ele só fez uma
uma extensão do estudo para olhar esses pacientes com 18 e 24 meses. É isso que ele fala aqui. Então, os pacientes foram divididos em 2 grupos. Um fez ácido hialurônico, o outro fez a ablação do nervo. Aqui é onde a gente vai buscar mais, porque aqui é o nosso interesse. A gente tem outros vídeos falando sobre ácido hialurônico aqui no próprio canal do YouTube. E a gente sabe que o ácido hialurônico ele é fantástico, melhora bastante a dor do joelho, sendo que ele é através de outro mecanismo. Ele melhora, ele é um efeito analgésico, anti-inflamatório para questões intra-articulares. O que é que a gente está fazendo hoje em dia? A gente está fazendo as 2 terapias combinadas. Ácido hialurônico para melhorar a dor intra-articular e a ablação do nervo, a queima do nervo, para que você tenha um mecanismo extra-articular, já que os nervos estão fora do joelho. Então, esse trabalho tem até outro viés. Porque nesse caso, ele não fez ácido hialurônico intra-articular. Ele só fez a neurólise do nervo. Se a gente associar esses 2 mecanismos, intra-articular com extra-articular, a gente tem a capacidade de ter, inclusive, melhores resultados do que esse trabalho. Então, antes de ele randomizar os pacientes, ele fez um bloqueio teste. O que é o bloqueio teste? Colocou anestésico nos mesmos pontos dos nervos que ele iria queimar mais na frente. Você pode fazer esse bloqueio, inclusive, em consultório, pessoal. Bloqueio simples, quase nada indolor, que você consegue bloquear para ter uma possibilidade maior de dizer assim, ó, esse paciente é o que vai responder melhor à ablação. Então ele fez o bloqueio e depois seguiu para fazer a neurólise, né? Aí ele explicou a técnica, vou resumir para vocês aqui o que ele falou na parte do texto. Foi bloqueado os 4 nervos principais do joelho, suprapatelar, genicular superior, genicular lateral superior e o inferior medial. São os 4 nervos que têm maior importância na dor do joelho. Isso é um aspecto positivo porque ele adicionou o 4º nervo, que foi o suprapatelar, coisa que antigamente não se fazia. Ou seja, a gente já está cada vez mais aprendendo a técnica e achando outros nervos que podem contribuir para a dor do joelho, né? Então vamos falar sobre os resultados do estudo, né? Agora a gente uma parte bem interessante do trabalho, que ele vai falar sobre os resultados. Primeiramente, ele falou que ele colocou um adendo aqui, que como foi na época de Covid, alguns pacientes foram vistos de maneira remota, mas isso aí a gente vai passar porque senão fica um vídeo muito extenso, tá? O que é que foi estudado? Quais foram os resultados que ele buscou descobrir nesse trabalho? Resultado 1, dor subjetiva. NRS nada mais é do que uma dor subjetiva. 0 indica sem nenhuma dor, né? E 10 indica a pior dor da sua vida. Para ele conseguir classificar o nível de dor do baseline, ou seja, dos pacientes iniciais, e comparar com o resultado ao longo do trabalho. Vocês vão ver a diferença de dor, que é incrível. Ele fez um score chamado WOMAC. O WOMAC é um score bem estabelecido na cirurgia do joelho, que ele visa avaliar função, né? Então ele vê principalmente 3 aspectos: dor, né? Rigidez e função física, ou seja, a função, mobilidade do joelho, por exemplo, né? Isso ele coloca um score para, de maneira objetiva, avaliar, não só ficar no subjetivismo do paciente, de maneira objetiva ele provar que melhorou o joelho. Além disso, ele fez um outro score, que é o GPE Scale, que é para ver também a questão da qualidade de vida. Quanto isso impactou na qualidade de vida? Outro aspecto que ele avaliou no trabalho. Aí o trabalho passou por um estudo de análise estatística, que a gente não vai, logicamente, falar aqui a nível do YouTube. E como é que aconteceu esse trabalho? Ele começou com 88 pacientes, sendo que desses, 66 apenas completaram o follow-up. E ele discorre ao longo do trabalho que, como ele tinha um contexto de pandemia, muitos perderam o segmento, ficou difícil de achar, ficou difícil a visita presencial, então teve uma perda de segmento até razoável. Desses 66, para simplificar, apenas 32 pacientes completaram os 18 meses de follow-up. Isso foi um aspecto negativo do trabalho, porque se a gente tivesse mais pacientes, a gente teria uma relevância maior, né? Mas como teve um contexto de pandemia, ele explica que ele perdeu alguns casos de segmento, que todo trabalho, na verdade, acaba perdendo, né? Então, a gente teve, ao final de tudo, né, 32 pacientes em 18 meses e 27 pacientes completaram o trabalho inteiro, ou seja, 24 meses de trabalho, que foram 2 anos de análise.
Agora a parte mais interessante do vídeo, né? Os resultados obtidos com essa técnica. Então, em termos de dor subjetiva, o início do trabalho, os pacientes em média tinham uma dor de 0 a 10, 6,8, ou seja, uma dor bem forte, uma dor praticamente 7 de 0 a 10. Você tem uma dor diária que já tentou de tudo e mesmo assim tem uma dor 7 de 0 a 10, imagine o quanto isso é debilitante para a sua vida. E o que é que foi visto? Que ao final de 24 meses, a dor estava em 63% dos pacientes com pelo menos 50% de melhora, pessoal. A gente está falando de uma técnica minimamente invasiva, sem complicações, com 15 minutos de procedimento e com 3 horas de hospitalização que melhorou pelo menos 50% da dor em até 63% dos pacientes, né? Esse valor seria 69% em 18 meses. Obviamente, quanto maior o tempo do trabalho, vai diminuindo o efeito da neurólise, da queima do nervo, da ablação do nervo, porque o organismo vai reinervando aquele local. E você pode requeimar? Pode. Então, assim, nesses casos que diminuiu o tempo, às vezes durou um ano e meio, você pode queimar de novo e ter o benefício novamente do trabalho. Obviamente, como esse é um trabalho científico, ele esperou para ver até quantos por cento ia falhar. E somente 37% dos pacientes não tiveram a melhora até os 2 anos, né? Então, continuando a análise do trabalho, falando agora sobre o WOMAC. O WOMAC inicial era 64. O que é que vocês têm que entender do WOMAC? Eu não vou explicar a tabela do WOMAC, mas o que é que vocês têm que entender? Quanto maior o número, pior. Então ele tinha 64 de score de WOMAC e depois de 18 meses ele tinha 29, pessoal. A melhora de mais de 50% em 18 meses. E ao longo de 24 meses, o WOMAC foi para 41. A média saiu de 69 para 41, ou seja, melhorou mais de 1/3 em 24 meses. Mesmo um procedimento extremamente simples e mesmo sem colocar o ácido hialurônico. Quando a gente está fazendo isso aí no consultório, a gente está fazendo um ácido hialurônico associado, que melhora ainda mais os resultados. Ou seja, imagine o quanto isso pode beneficiar você no seu tratamento. Outro aspecto que ele olhou no trabalho é o efeito de percepção global, né? Então ele viu que 63% dos pacientes, 17 de 27, disseram estar bem melhor com o do joelho em 24 meses, uma melhora de 63% em 2 anos, num procedimento super simples. O score de qualidade de vida também reportou a melhora, obviamente, já que a gente buscou, já está vendo que a função melhorou, a dor melhorou, obviamente a qualidade de vida melhorou também. Então aqui, só para mostrar para vocês em gráficos, né, em tabelas, a baseline aqui, no início, a média de dor era 6,8 e a gente foi para 2,4 com 18 meses e 3,4 com 24 meses. Um resultado absurdamente fantástico, né? Outro aspecto, o WOMAC, que é o score funcional, que lembra dor, rigidez e função, né? Mobilidade, saiu de 64 para 29 com 18 meses e 41 com 24 meses. Então você vê que a melhora até 18 meses ela é muito grande. E 18 a 24 tende a melhorar menos, digamos assim, né? Agora vamos para um aspecto negativo do trabalho. Nem tudo são flores e a gente tem que ser sempre realista e não hiperotimista. Vamos ver um aspecto negativo do trabalho? Avaliação radiográfica. Ele avaliou radiograficamente esses pacientes. E vamos ver o resultado disso. Ele comparou os pacientes ao longo desses 2 anos. E 68,2% não mudaram o grau de artrose. 68%, ou seja, 70% praticamente não piorou o grau de artrose. No entanto, 22,7%, 5 de 22, pioraram a questão da artrose em 1 grau. Ou seja, saiu de uma artrose grau 2 para 3 ou de 3 para 4. E 9%, praticamente 10% dos pacientes, pioraram em 2 graus a classificação da artrose. Ou seja, às vezes era um grau 2 virou grau 4. Ou seja, 10% dos pacientes pioraram até razoavelmente bastante a artrose. O que a gente tem que fazer com esse dado? Analisar. Então vamos lá.
Artrose é uma doença progressiva, crônica, degenerativa. O que é artrose? É a perda da cartilagem. E quando uma vez que eu estou perdendo cartilagem, eu diminuo meu amortecimento e a cartilagem ao redor tende a sofrer cada vez mais. Você fica um ciclo vicioso. Perco cartilagem, aumenta a degeneração da cartilagem ao lado, aumenta a sobrecarga porque eu não tenho cartilagem e eu entro no círculo vicioso. Será que esses pacientes, se eles não tivessem feito nada, teria piorado? Não sei, né? Porque só quem seguiu e durante 24 meses foi o grupo da ablação. O grupo que não fez a ablação não foi seguido, o que deveria ter sido feito nesse trabalho, porque se eu comparo e eu vejo que o pessoal que fez ácido hialurônico também piorou da mesma maneira, provavelmente isso aí é inerente da própria doença. Mas eu tenho que ter uma análise crítica. Será que pelo fato de eu ter menos dor, eu uso mais o meu joelho e eu tendo a degenerar mais o meu joelho? É uma possibilidade. Então, sempre na ciência a gente tem que olhar os dois lados, os lados positivos e os lados negativos, e mostrar para o paciente, colocar na mesa, né? E a gente vai ter uma conversa franca entre a gente no consultório, você que é meu paciente que está vendo esse vídeo, porque eu já pedi para você vir aqui para a gente discutir sobre o seu tratamento, tá aqui, é um aspecto negativo, que poderia ser só relacionado à própria evolução da doença, assim como eu melhorar meu joelho, eu posso usar mais e degenerar um pouco mais, né? Então, um aspecto negativo foi esse, né? Aqui a gente vê em tabela, né? Que o grau 2 foi, né? Existiu essa evolução de 2 para 4, se comparar da baseline com 24 meses, né? Eu tive 14 casos de artrose grau 4 com 24 meses, né? Então, assim, é um aspecto que a gente tem que deixar realmente o paciente ciente. Agora, outro aspecto super positivo desse trabalho. Vou ler tal qual o autor colocou. Não existiram sérios e nem não sérios efeitos adversos relacionados ao procedimento de ablação dos nervos, nem com 18 e nem com 24 meses. Então, pessoal, eu estou falando de um procedimento, como eu disse, sedação, simples, rápido e que não reportou complicação grave e nem não grave. No longo prazo, é muito seguro essa técnica. O que é que pode acontecer? Mais uma vez, tendo uma visão crítica do procedimento. Você viu que 60 e tantos % dos pacientes melhoraram até 24 meses. Você que está assistindo esse vídeo e está super empolgado com a técnica, pode ser um paciente que entra nos 30 e poucos % que não dura 24 meses? Pode. Pode estar dentro dos 20 e poucos % dos pacientes que não duram 18 meses? Pode. Pode estar dentro dos 10% dos pacientes que não duram nem um ano? Pode. Então, isso é muito individual. Medicina é individual e isso aqui a gente tem que ter uma visão crítica. Não é garantia de resultado, pessoal. Isso aqui é um procedimento extremamente simples, com um potencial incrível de melhora, mas a gente entra na questão do dia a dia, da vida, que a gente pode, às vezes, não responder à terapia. Então, para não ficar muito longo o vídeo, a gente já está com 23 minutos de vídeo, o autor ele discute tudo aquilo que eu já discuti aqui, né? Então não vou discutir muita coisa na parte da discussão do trabalho. Agora, esse gráfico ele é interessante. Então, a probabilidade de melhora de pelo menos 50% da dor dos pacientes ocorreu entre 400 e 700 dias. Então, se eu te disser assim, ó, tu tem 50% de chance de melhorar em até 700 dias. É muita coisa, pessoal. Para quem sabe, para quem convive com dor de artrose, que já tentou de tudo e falha tudo, isso aqui é um dado realmente fantástico. As limitações do trabalho, ele coloca justamente que ficou uma amostra pequena, né, já que perdeu alguns segmentos. Então a gente teve só um N de 27 pacientes no final do trabalho, começou com 88, foi perdendo 27. Às vezes perdeu porque a pessoa não assinou o termo de consentimento, que é um dos fatores que você tem que tirar um paciente do trabalho. Não necessariamente foi perda de segmento, mas o autor não pode colocar, infelizmente, por questões éticas, né? Ele não pode colocar esse paciente no trabalho. E como conclusão, ele obviamente coloca que esse procedimento teve grandes melhoras em pacientes de 18 a 24 meses, né, num tratamento inclusive com benefício de longo prazo. Hoje, o que é que a gente vive, né, pessoal? A gente vive um pouco de conflito com o pessoal do plano de saúde, né? É uma terapia que tem uma cânula um pouco mais cara. Esse trabalho foi visto por uma cânula
refrigerada, que é a mais cara do mercado. Isso é outro viés do trabalho. Muitas vezes no consultório a gente consegue fazer um outro tipo de cânula que é muito boa também, que é uma cânula convencional, que queima uma área um pouco menor. E talvez isso aí seja um fator de a gente ter um resultado um pouco abaixo disso. Em compensação, a gente consegue colocar o ácido hialurônico na maioria dos planos de saúde, o que melhoraria também o resultado. Então, assim, tem algumas coisas que a gente tem que alinhar, principalmente com os planos de saúde, esperar a técnica ficar mais barata. A nível SUS, eu já estou fazendo isso com ablação química, que é usando o fenol. A gente já está, inclusive, elaborando um projeto de pesquisa para beneficiar, inclusive, os pacientes da rede pública, com material praticamente sem custo de material. Enquanto a gente não tem a maturidade do procedimento, realmente a gente tem uma expectativa que é um procedimento extremamente fantástico em termos de resultados, mas a gente não tem um longuíssimo prazo dele e a gente vai cada vez mais se aprimorando na técnica. A gente fez um curso agora em Salvador, a gente já fez 4 cursos de intervenção em dor, ultrassom e procedimentos minimamente invasivos nesses últimos anos, buscando sempre a melhora do paciente. Então você que é meu paciente já sabe do que esperar do tratamento e que você que não é nosso paciente, a gente convida vocês para seguir a gente nas redes sociais, né? @dr.marciogadelha. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui, né? Compartilha esse vídeo com pessoas que têm dor e que não sabem mais o que fazer. Isso aqui é uma esperança que a gente pode gerar para a vida de muitas pessoas, tá? Um grande abraço, a gente convida vocês a sempre frequentar nossas redes sociais, que a gente sempre está trazendo informações sobre controle de dor, performance física, né? A gente que trabalha com atleta, com a seleção brasileira de futebol, com clube de futebol, a gente sempre busca melhorar performance física e dor no joelho. Um grande abraço.